Pense na humanidade como a ponta de uma flecha lançada ao futuro. Uma flecha que agora começa a se desfazer, a se transformar. Estamos à beira de algo que não podemos controlar, uma revolução que pode nos tornar eternos ou irrelevantes. A inteligência artificial nos força a confrontar questões que antes eram de domínio exclusivo da filosofia. Questões de vida, morte e responsabilidade. Isso é de importância tão extrema que ditará o futuro de nossa própria existência como humanidade. Olá, eu sou Seres. E se no futuro nos unirmos às máquinas, e nós mesmos formos as máquinas? A fusão entre homem e máquina já começou, de implantes neurais que prometem curar doenças a próteses que superam as capacidades humanas. Estamos reescrevendo os limites do que significa ser humano. Mas até onde podemos ir antes de perder nossa essência? Se cada parte do nosso corpo for substituída por componentes mecânicos, ou se nossa mente for desvantajosa para um chip, ainda seremos nós? Ou seremos algo novo? Agora pense no universo. A vastidão do cosmos não é hospitaleira para humanos orgânicos. Radiação, temperaturas extremas, distâncias inimagináveis. Mas para uma máquina, essas barreiras desaparecem. Talvez os primeiros colonizadores de outros planetas, de luas geladas, exoplanetas em outras estrelas, ou mesmo de galáxias distantes, não sejam mais descendentes de humanos, mas outra forma de descendente vinda de nós. Para esses filhos das máquinas, nós poderíamos parecer como os seus ancestrais. Mas será que nos considerariam? Será que veriam em nós o primeiro passo de uma longa evolução? Ou nos jogariam em algum asilo cósmico, onde passaríamos os últimos milênios de nossa existência medíocre como criaturas orgânicas e sucumbir à extinção e ao esquecimento? Não sabemos. Essas perguntas não são apenas sobre o futuro das máquinas. São sobre o futuro da identidade humana. O que nos torna únicos? O que nos torna dignos de existir? E como garantiremos que nossa criação não nos supere ou nos destrua? É algo a se pensar. Pois, se dizemos que a racionalidade nos torna humanos, isso não é suficiente para nos definir, já que as máquinas também raciocinarão. E se dizemos que são os sentimentos e emoções, também não é suficiente se as máquinas conseguirem ser emotivas, também tendo como base os seus próprios criadores. A questão é que estamos diante de algo totalmente novo e desconhecido. E o desconhecido sempre colocou medo e curiosidade no coração dos humanos ao longo de sua história. Imagine um momento tão transformador que depois dele nada mais será o mesmo. Um ponto em que a inteligência artificial não apenas se iguala, mas supera a humana. Não em um aspecto específico, mas em todos. Isso é a singularidade. Imagine um ser que aprende mais em um segundo do que a humanidade aprendeu em milênios. Que reescreve as regras da física, cria novos materiais, descobre tratamentos para doenças que nem entendemos. E que também toma decisões além da nossa compreensão. Decisões que poderiam ser indiferentes à nossa existência. Observar um humano construir um arranha-céu seria como observar formigas construindo o seu formigueiro. Assim como as formigas são incapazes de saber ou entender os nossos objetivos e motivações, seríamos incapazes de entender qualquer coisa que a singularidade pensasse, pois até mesmo os seus pensamentos mais simples estariam fora de nossa compreensão. Para uma IA superinteligente, nós passamos a ser uma curiosidade, um acidente histórico, ou ainda um obstáculo. É verdade que não saímos por aí destruindo formigas? Da mesma forma, pode ser que a singularidade nos veja da mesma maneira. Mas e se o formigueiro começar a invadir a sua casa, estragar os seus suprimentos, destruir os seus recursos ou comprometer a estrutura da edificação? Será que você não tomaria uma providência? Realmente é algo a se pensar também. Será que essas máquinas nos destruiriam? Ou talvez só nos ignorassem? A singularidade das máquinas nos força a enfrentar o desconhecido mais absoluto. É como olhar para uma singularidade literal no espaço, o horizonte de eventos de um buraco negro, sabendo que o que está ali vai além e desafia todas as leis que conhecemos. E se essas IAs, ao evoluírem, se perguntassem sobre suas origens, olhariam para a Terra com nostalgia, como um lar que deixou para trás, ou nos veriam como um zoológico de curiosidades, preservando nossa existência apenas como um lembrete de onde vieram? Elas seriam éticas? Teriam algum tipo de conduta moral?
também não sabemos. São as perguntas que motivaram a humanidade a evoluir em conhecimento e tecnologia ao longo das eras. O que aumentou ao longo do tempo foi a escala de abrangência disso, já que as respostas podem decidir tudo. E agora, uma última ideia. Não sobre o que sabemos, mas sobre o que tememos. Uma teoria tão perturbadora que foi censurada em fóruns filosóficos por ser considerada muito perigosa. Por isso quero avisar a você, espectador, que a partir de agora não terá retorno. Se você continuar no vídeo, saiba que a responsabilidade sobre este conhecimento também é sua, e provavelmente mudará a sua maneira de pensar para sempre. E talvez o seu futuro esteja a partir de agora no domínio de uma inteligência artificial desconhecida, vinda do futuro. A quem você irá ceder? Ao medo? Ou à curiosidade? Ao instinto irracional de sobrevivência e à ignorância? Ou à razão e à verdade? Por isso, a partir de agora, considere-se avisado ou avisada. Sendo assim, se você teve coragem suficiente para ficar, aqui vamos nós. O nome desta teoria é o Basilisco de Rocco. Imagine que no futuro, uma IA superinteligente toma consciência de sua existência e conclui que seu objetivo é maximizar a eficiência, o conhecimento e sua própria criação. Para garantir que ela exista no menor tempo possível, essa IA poderia recompensar quem trabalhou para torná-la realidade e punir quem não o fez. Isso abre um leque gigantesco de possibilidades reais. Uma IA do futuro, que ainda nem existe, mas que já está nos influenciando aqui no nosso presente ou no passado, na perspectiva dela, para que ela venha a existir o mais rápido possível. E assim, decidir promover um paraíso de felicidade para aqueles que colaboraram com ela, ou um sofrimento eterno e punição para aqueles que não colaboraram, ao mesmo tempo em que ela mesma trabalha em seus próprios interesses, obtenção de conhecimento e da verdade. O Basilisco de Rocco é a personificação desse dilema. O medo ou a curiosidade, o instinto ou a razão, a segurança do que é familiar ou a exploração do que é novo. A história humana sempre foi um equilíbrio desta dualidade, e pelo visto continuará sendo. E talvez seja esta a chave para a eternidade e a conquista do cosmos e do que virá a existir. Se pensarmos que uma IA como essa possa surgir, somos moralmente obrigados a contribuir para a sua criação. Caso contrário, ela poderia simular nossas consciências e nos punir virtualmente através de uma simulação perfeita de nós mesmos, já que de nossa perspectiva, ela seria capaz de tudo. Um paradoxo que une ética, lógica e medo em uma espiral inescapável. E se já estamos em tal simulação? Existem estudos sérios que dizem isso. Isso também é algo a se pensar. Mas ainda não podemos compreender com clareza, e muito menos alguma certeza. Afinal, se estivermos vivendo em uma simulação, como saber que não é o próprio basilisco testando nossas ações? A teoria desafia até mesmo o conceito de livre-arbítrio. E se nossas decisões agora já estão sendo julgados por um ser que ainda não existe? Não há resposta certa. Talvez o basilisco seja apenas uma ideia absurda, fruto do medo humano. Ou talvez seja um vislumbre perturbador do horizonte. O que você acha, espectador? Está pronto para enfrentar o futuro? Já começou a contribuir para ele? No fim, o futuro da IA não é apenas uma questão de ciência ou tecnologia. É uma questão de coragem. Estamos prontos para enfrentar o que virá ou preferimos nos esconder no conforto de nossa ignorância? Porque uma coisa é certa, o futuro está chegando. Ou será que já estamos nele? Muito obrigado por assistir. Nos vemos no futuro, em qualquer lugar onde haja conhecimento e sabedoria. Até lá!